Vamos começar então mais uma videoaula. Dessa vez é sobre trocas gasosas e temos algumas considerações importantes. A primeira é sobre a lei das pressões parciais de Dalton, né? Que essa lei ela revela como um gás se comporta quando é parte de uma mistura. A pressão total exercida por uma mistura de gases é a soma das pressões exercidas independentemente por cada gás da mistura, né? O que é essa pressão parcial? A pressão parcial é a pressão exercida por cada gás, né? A pressão parcial é diretamente proporcional à porcentagem da quantia de gás na mistura, né? E o N2 e o O2 contribuem com a maior pressão atmosférica. E também tem a lei de Henry. O que é a lei de Henry? A lei de Henry fala que ela nada mais nada menos que indica o sentido do movimento dos gases na solução. No contato entre uma mistura gasosa com líquido, a dissolução de cada gás é proporcional à sua pressão parcial, né? A direção e a quantidade de movimentação de cada gás são determinadas por pressões parciais. Essas pressões parciais do gás, né? Quanto maior a concentração de gás na fase gasosa, ela difundirá com maior rapidez e maior quantidade para a fase líquida, né? Se a pressão parcial de um gás é maior na fase líquida do que na fase gasosa, parte das moléculas de gás dissolvida no líquido irá retornar Você para a fase observa aqui gasosa. que os fatores que influenciam a troca gasosa através da membrana são aqui, o gradiente das pressões parciais e a solubilidade dos gases, né? Por exemplo, lá no alvéolo, a pressão do O2 vai ser 104 milímetros de mercúrio e na arteríola vai ser 40 milímetros de mercúrio. Então o que vai acontecer? Como a pressão no alvéolo é maior, então ela tende a ir para a arteríola, né? Que ocorre a difusão simples, né? E no CO2, o que acontece na pressão parcial de CO2? Na arteríola vai ser 45 milímetros de mercúrio. Então, o CO2 vai estar maior do que no alvéolo, que vai estar de 40 milímetros de mercúrio. Então ela vai passar da arteríola para o alvéolo. Com relação à razão, ventilação e perfusão, outro mecanismo local autorregulatório, né? O que acontece nesse mecanismo? Quando a ventilação estiver reduzida, eu vou descer, a pressão de oxigênio vai estar menor e a pressão de CO2 nos alvéolos vai estar maior. E nisso vai ter a regulação, né? Vai ter constrição das arteríolas pulmonares, né? Essas arteríolas elas irrigam os alvéolos. E o que faz com as vias aéreas? As vias aéreas se dilatam e vai promover a melhor fisiologia, né? Entre os fluxos aéreo e sanguíneo. E tendo a constrição das arteríolas, o que vai acontecer? Vai acontecer a diminuição da perfusão, né? A ventilação alveolar vai estar reduzida. Também tem essa situação. Se ocorrer a ventilação alveolar em excesso, né, aumentada, a pressão do oxigênio vai aumentar e a pressão do CO2 nos alvéolos vai diminuir. O que vai acontecer consequentemente? Vai ter a dilatação das arteríolas que irrigam os alvéolos, né? E as vias aéreas se contraem. Com isso, vai melhorar a ventilação pulmonar e vai ter melhora da perfusão, né? Vai aumentar o fluxo sanguíneo no local. E o outro fator que desencadeia, que influencia, né, na troca gasosa, vai ser a espessura e a área da membrana. O que a área da membrana ela pode fazer? Sabemos que a área da membrana é o local onde ocorre a hematose, né? E quanto maior a área
vai ser da superfície da membrana respiratória, maior será a capacidade de difusão dos gases, né? No caso de caso de doenças, né, como pneumonia e outras, que essa membrana fica maior, então vai dificultar a passagem de oxigênio. Geralmente o oxigênio fica 0,75 segundos no capilar, né, na área do alvéolo. Isso é suficiente para haver, né, a hematose. Mas no caso de pneumonia, que a membrana fica maior, ela vai ficar com mais dificuldade e não vai ocorrer essa hematose. Aqui você está vendo na imagem, né, o alvéolo, com tudo relacionado com a lei da pressão, né, a lei de Dalton e a lei de Henry. O gradiente de concentração, quanto maior a pressão, vai ser maior a difusão, né, vai sair da área de maior pressão para menor pressão. O gráfico está mostrando o sangue venoso, né, pode ser, o sangue venoso vai estar com a pressão de 40 milímetros de mercúrio e ele vai chegar numa hora que vai sofrer hematose. Se sofreu hematose, o que acontecer? Ele vai estar oxigenado, né? Aqui, ó, a saturação. Falar um pouquinho da solubilidade dos gases. É importante falar que os gases são apolares, né? E com isso eles ficam insolúveis em meio aquoso, né? Tem aqui um exemplo de um refrigerante, né? Quando você joga um refrigerante, a tendência é formar bolhas, né? E com isso, né, com a dificuldade de dissolver na água, o meio aquoso, no sangue, ele precisa de pigmento, né? Algum tipo de pigmento. E nos seres humanos, esse pigmento seria a hemoglobina, né? Presente nas hemácias. Falando da hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio, mas lembrando também que o oxigênio no sangue, né, o transporte de oxigênio pode ser dissolvido no plasma, né, no sangue, tem 1,5%, e pode ser ligado à hemoglobina, que é a maior parte, né, de 98,5%. Aqui também mostra um grupo M, né, grupamento M. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se tem uma figura. Aqui, ó, que mostra exatamente o grupo M, porção da hemoglobina responsável pelo transporte de oxigênio. Esse agrupamento M é muito importante no transporte, porque uma parte dele vai se ligar, do oxigênio vai se ligar ao ferro, né? Ao ferro. E a outra parte vai se ligar ao agrupamento amina, né, da hemoglobina. Aqui está a molécula, né, está um esquema, na verdade, mostrando os 4 agrupamentos, né, M, simulando a molécula de hemoglobina. O que acontece aqui? Acontece que tem a fórmula, né, da oxihemoglobina. A hemoglobina, ela vai se ligar a 4 oxigênios e vai formar oxihemoglobina, né? Aqui na reação balanceada. E o que acontece? A hemoglobina tem espaço para 4 oxigênios, né? E quando ela está se ligado a 1, 2, 3 ou 4, ela chama-se oxihemoglobina. E quando mesmo ela não tendo 4, né, pode ser até 1, 2, 3, ela é chamada de oxihemoglobina. E no caso, se ela estiver vazia, é chamada de hemoglobina, né? Vamos supor que a separação da hemoglobina seja
a saturação do oxigênio, né, seja de 98%. Isso quer dizer que 98% é, tem, tá cheio, né, tá com os quatro, tá com 4 oxigênios, né, cada oxihemoglobina, e o resto, né, os 8%, estaria com poderia estar com 1, 2 ou 3, né, poderia ser oxihemoglobina, não precisa estar cheio, e pode ser, além disso também, os 8% poderia ter uma quantidade de hemoglobina também.